Boa noite, turma. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à aula de discursivas do teste da posse, Direito Civil e Processual Civil. Hoje, Aline, a gente está com a aula bem tranquila. São duas questões, uma da FCC e outra do SESP. Só que essa do SESP, eu faço até um parênteses, não foi elaborada pelo SESP mesmo, essa questão. Ela foi banca própria, que o TJ Paraná é banca própria. Eles não elaboram as questões, é eles que elaboram as questões e o SESP aplica, entendeu? Mas assim, Vanessa, veio uma questão realmente bem cara SESP. Pelo contrário, aliás, foi um pouco mais difícil de estilo SESP, foi um pouco maior do que o normal. Mas apresentaram um espelho de resposta bem bacana, que eu vou apresentar para vocês, enfim. E uma questão FCC. A FCC, Ana, está pegando alguns concursos ainda, e a FCC tem um perfil bem legal, é legal apesar de ser simples, mas assim, você resolve muita coisa da FCC só com a aplicação da lei, sabe, Vanessa? Só com a aplicação da lei você já resolve o caso, mas só que eles, Clarissa, floreiam um pouco o caso, deixam o caso concreto um pouco mais recheado de elementos, mas com a aplicação da lei você resolve, entendeu? Então, eu quero mostrar para vocês, a primeira questão vai ser mais um passo a passo, ali de como resolver, de como fazer. Não vou me delongar tanto quanto na primeira aula discursiva que a gente teve, mas a gente vai aplicar aquele passo a passo que vocês vão ver, Ana, que mesmo se você não soubesse de cara responder a questão, se você aplicar aquele nosso passo a passo, você consegue criar um raciocínio jurídico e resolver a questão, tá? Vamos, alguma dúvida tranquila até aqui? Vamos lá então. Vanessa Laudo consegue ler? Ela caiu na hora que eu falei o nome dela. A Aline consegue ler? Tá conseguindo de boa? Sim, aham, consigo. Pode Na, ler, pode ler pra gente? Espera lá. sim. Peraí, opa. Aí. Pode ler. Na condição de locatário, Zé Raimundo deixou de pagar 2 meses de aluguel, no valor de R$ 2.000, alegando compensação por ser credor do locador João Silva, em razão do telhado que precisou consertar, gastando 2.500, o que lhe deixaria ainda com crédito de R$ 500. Afirma que as dívidas são líquidas, vencidas e de mesma natureza, e que não teve como obter a anuência prévia de João Silva pela urgência do conserto, que comprova por documentos. Este não nega a necessidade do conserto, mas contesta o valor pleiteado por Zé Raimundo, apresentando orçamento menor. Nessas circunstâncias, era possível a compensação? Justifique. Boa, boa. Vamos lá. Qual é o principal instituto jurídico da questão? É a primeira pergunta que a gente faz, né, Aline? Qual é o principal instituto jurídico da questão? E aí, Ana, qual é o principal instituto jurídico dessa questão? Seria a questão do ressarcimento do contrato da compensação da benfeitoria? Compensação. Pronto. O principal instituto jurídico é a compensação. Maravilha. Ó. Primeiro passo, a gente, Andréia, identifica o instituto jurídico. Então, trata-se de instituto jurídico da compensação. Identificou a compensação, a gente já identifica, e no mesmo momento, Ângela, já localiza no Código Civil. Onde é que está a compensação? Tá lá na hora da prova, identificou que compensação, já começa a ler os primeiros artigos de compensação, sabe? Os primeiros já podem ser suficientes para você criar um raciocínio. Por quê? Com o próprio artigo, com o próprio texto da lei, você já pode, inclusive, Clarissa, criar um conceito de compensação, que é o próximo passo da gente. A gente, como vocês sabem, questão discursiva, identifica o principal instituto jurídico, identificado, vai conceituá-lo brevemente. Alguém se arrisca a fazer algum conceito breve de compensação? A Aline quer falar alguma coisa? Não, eu colocaria que é um instituto jurídico em que, tendo determinada situação, uma pessoa
tem o crédito com relação à outra, e a outra, no fim, acaba. Ai, desculpa. São credores e devedores recíprocos, certo? Isso, credores e devedores uma da outra, né, em razão de uma relação jurídica, e que esse crédito e débito vão se compensar, né? Certo. Mas Pode quando ser. há a compensação, o que acontece com a obrigação? É uma forma de quê, Ângela? De extinção da obrigação. Maravilha. A compensação é uma forma de extinção da obrigação. Muito boa. E a Aline trouxe algumas ideias tentando conceituar também o Instituto totalmente corretas, né? Posso colocar que é uma forma de pagamento indireto? Que também me veio na mente. Sim, também é uma forma de pagamento indireto. A compensação tá certa. É uma forma de extinção das obrigações de maneira geral, mas você também está certa, Aline. Eu trouxe o conceito de Stolz, que é exatamente isso que vocês falaram. Olha só, tá vendo como é algo bastante simples? E, André, se você tivesse aberto o artigo 368, que eu até coloquei aqui para vocês, olha só, tudo que a gente falou está no 368. Quando a gente fala, Clarice, aqui em questão discursiva, não é para você transcrever o texto da lei, é porque você pode escrever de forma muito mais inteligente. Em vez de simplesmente abrir aspas e copiar o que está na lei, você cria esse conceito a partir do que você leu na lei, né? Olha o que o 368 diz. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Então, o conceito. A compensação é uma forma de extinção da obrigação em que os titulares são reciprocamente credores e devedores. Né? Já viu uma introdução assim muito bonita para a sua resposta? De acordo com o Código Civil, compensação, ou então de acordo com a doutrina, a compensação é a forma de extinção. Na forma, já poderia colocar, né? Na forma do artigo 368 do Código Civil. Pronto. Isso é um excelente período de introdução, certo? Prosseguindo. A gente apresentou o que é a compensação. Apresentou o principal instituto jurídico. Só com essa noção inicial já dá, Vanessa, para você responder o que foi questionado? Ainda não, né? A questão exige um pouco mais. Seguindo aquela estrutura de que um texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente pode levar isso para tudo, inclusive para a prova discursiva. Introdução, a gente trabalha com o principal instituto jurídico para conceituar brevemente, Ana. Foi o que a gente fez. No desenvolvimento, a gente vai desenvolver esse instituto jurídico. E desenvolver nada mais ou pode muito bem se resumir a isso: enunciar os requisitos para a ocorrência do instituto, que Ângela, exatamente o que a gente precisa nessa questão. A gente disse o que é o instituto, disse que é compensação, né, Clarissa? Mas a gente precisa mostrar os requisitos para o quê? Para fazer a comparação com um caso concreto e ver e verificar se esses requisitos estão presentes. Então, bora lá. Da leitura conjugada do 368 e 369, depende-se os seguintes requisitos. Aline, lê bem para mim, por favor, 369. 368 eu acabei de ler, né? Microfone. Desculpa. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Beleza. Então, dessa leitura conjunta do 368 e o 369, a gente identifica o quê? Lá no 368, tem que haver reciprocidade das obrigações. E aí, a partir do 369, as dívidas têm que serem líquidas, elas têm que ser exigíveis, ou seja, estarem vencidas. Eu não posso compensar uma coisa vencida com um A vencer, não há se falar em compensação nesse caso, e tem que ser fungíveis. Mesma natureza, os débitos têm que ser fungíveis. Segundo parágrafo, né? Esse instituto ocorre ou verifica-se quando, de acordo com a letra, de acordo com 3.008 e 3.009 Código Civil, e elenca cada um dos cada um dos 4 requisitos. Feito isso,
Olha que passo a passo bacana. Feito isso, a gente vai aprofundar um pouquinho só na liquidez, que é a que está controvérsia nesse caso. E eu trouxe um trecho do Stolz também, em que ele explica o detalhe um pouco mais a ideia de liquidez nesse aspecto da compensação. Aline, lê, por favor. Para que haja compensação legal, é necessário identificar a expressão numérica das dívidas. Se elas ainda não foram reduzidas a valor econômico, não há como se imaginar a compensação. Exemplificando, se A tem uma dívida de 1.500 com B e B foi condenado judicialmente ao pagamento de perdas e danos em relação a A, se ainda não foi verificado o valor exato dessa condenação, não há possibilidade de saber a quanto alcançam para serem compensadas. O Código Civil de 2002 não trouxe norma equivalente ao artigo 1012 do Código Civil de 1916, que vedava a compensação legal de coisas incertas, mas o requisito de liquidez da dívida já engloba a necessária certificação para a utilização do Instituto. Maravilha. Então, por mais que o Código Civil de 16, vocês nem precisavam saber disso, né, Ângela? Nem precisavam saber que o Código Civil de 16 previa, que vedava a compensação de coisas incertas. Mas, por si só, Ana, o Instituto, o requisito da liquidez já exige que haja certificação. Ângela, você tinha chegado a que conclusão dessa resposta? Não, essa aqui eu não fiz. Aí eu coloquei, deixa eu ver aqui. Eu fiz as anotações mais na outra, né? Então. Tá bom. Alguém fez alguma anotação dessa? Chegou a ler? Porque a gente já vai passar para... Já está assim, avançando um pouco mais para a gente chegar a uma conclusão juntos. Mas vejam só, a própria jurisprudência entende nesse sentido. Assim, sobre diversas coisas que são bastante pacíficas, que está na letra da lei, que são pacíficas, que não há nenhuma controvérsia, né? O STJ vai entender como? Vai entender de acordo com a letra da lei. O STJ, a gente até sabe onde é que é essas controvérsias. Se é o que a gente nem tem notícia de que é, enfim, conflituoso, como é que o STJ poderia entender? Não seria diferente, né? Veja só, item 2. Havendo dúvidas sobre a existência de crédito, não se pode dizer que esse seja líquido. Então, a liquidez só se diz que uma dívida, que um crédito é líquido quando não se há mais certeza, ou não se há dúvida sobre ele, sobre a existência e sobre o montante. Uma coisa bem legal de lembrar, Andréia, seria a própria fase de liquidação de sentença. O que é um processo de liquidação de sentença? Uma fase de liquidação de sentença, Ana? É quando a gente pega uma sentença que é ilíquida, ou seja, que tem uma condenação, mas que não se pode precisar um numerário para, na liquidação, identificar qual é esse numerário, né? Então, assim, se foi líquida, não é possível, se o crédito foi líquido, não é possível falar em compensação. A gente, no primeiro passo, identificou o instituto jurídico. No segundo, a gente conceituou brevemente ele. No terceiro, a gente identificou quais são os requisitos desse instituto, né? Para a ocorrência desse instituto. E agora, o que a gente faz? Enfrenta esses requisitos com o caso concreto. Vamos ver. Aqui foi eu que escrevi, não é transcrição. No caso narrado, seria o parágrafo basicamente final da questão, né, da resposta. No caso narrado, em que pese as dívidas de Zé Raimundo e João Silva sejam recíprocas, haja fungibilidade dos débitos e sejam exigíveis por serem vencidas, não há liquidez da dívida de João Silva, porque ele questionou o orçamento apresentado por Zé Raimundo. Foi produzido até unilateralmente, né? Então, ele poderia questionar mesmo. Assim, ausente o requisito da liquidez, não há de se falar em compensação. Vejam, trabalhei com os nomes. Questão que envolve caso concreto, Ana, é muito importante isso, sabe? Trabalhar com os nomes do caso. Você poderia simplesmente falar que não poderia ser compensado porque não tem liquidez? Poderia, seria assim, uma linha, né? Mas
ia faltar ia faltar bastante articulação, que é o que a gente mostrou aqui. A gente mostra, ó, quais são os requisitos que foram cumpridos, qual é o que está ausente, por que não? Com isso, você consegue demonstrar, Clarissa, para o examinador, um bom domínio de conteúdo, você mostra que você compreendeu a questão, que você principalmente utilizou os seus dados, né? Aline, pode perguntar. Assim, eu só fiquei na dúvida. Esse orçamento não pode a gente encarar como um valor incontroverso? Não, porque ele apresentou um orçamento menor. Mas em razão da urgência e da necessidade do momento, como é que fica isso? Pois é, a gente não pode muito discutir com os dados da questão. A gente não discute. Veja só, o que foi que ele trouxe na questão? Vamos voltar aqui para a questão. João Silva disse que teve que fazer um conserto de urgência e comprovou esse conserto por documentos. Meu Deus. Passa, pronto. Zé Raimundo. Aí, o outro, João Silva, ele não nega a necessidade do conserto, mas ele contestou o valor que o Zé Raimundo está pretendendo, apresentando o orçamento. Se está controvérsia, isso daqui no mínimo vai para onde? Vai para a justiça, né? Eles vão ter que resolver na justiça para ver quem é realmente, enfim, comprovar ou decidir qual dos dois orçamentos é que é válido. Mas aqui a gente tem uma situação de que, Ana? Que não está pacífico. Não tá, o valor não está líquido. Não está líquido por quê? Porque existe controvérsia a respeito dele. Tudo bem. Ian, mas o Zé apresentou um documento unilateral. E o João também apresentou um documento unilateral. Então, eles vão questionar o valor dessa reforma. Oi, Ângela. Oi, Ian, eu também tinha pensado exatamente como as meninas. Quando eu li aqui, eu pensei comigo, eu acho que vai caber sim por causa da urgência. Ele comprovou, digamos, ela destelhou a casa, alguma coisa. Só que daí agora, a gente pensando aqui, o que a questão está discutindo é o Instituto da Compensação. Ele vai poder cobrar essa dívida lá numa ação de cobrança, numa outra coisa. Não é que não é, a dívida vai ser, até ele reconhece, ele só não quer que compense. Você não quer que compense porque o valor ainda não está exato, não está liquidado. Exatamente, Angela, você está certíssima. Por isso que é muito importante a gente focar onde? No principal instituto da questão, né? Esse é o tipo de questão com esse passo a passo, Ana, que mesmo você não soubesse de cara com a conclusão, vocês perceberam a importância de pegar o principal instituto jurídico e ir desenvolvendo ele? A resposta vem. A gente pegou a partir da letra da lei e começou a desenvolver o que é compensação. E a partir disso, quando foi comparar com o caso concreto, a gente percebeu que falta o requisito da liquidez. Veja um espelho, um espelho bem mais simples do que um espelho tecendo linhas, por exemplo, né? Mas, enfim, foi esse o espelho que eles trouxeram na questão, valendo 1,5 ponto. A compensação só se efetua entre dívidas líquidas, vencíveis e coisas fungíveis. 369 do Código Civil. Dívidas líquidas são certas quanto à sua existência e montante. Né? A questão da existência, como a Ângela pontuou, não está discutindo. Existe, mas o montante está controverso. O que, no caso concreto, é controverso, impossibilitando a compensação creditícia. Maravilha? Compreendido? Quem questionou agora está com outra visão, conseguiu visualizar bem, de boa. Questão boa, né? Questão boa. Esse tipo de questão que é bom a gente responder no calor da emoção, porque no calor da prova, sabe? Vem uma energia, assim, a gente olha para o artigo e parece que o artigo conversa com a gente, aí você consegue brotar essa resposta, mas bem bacana. Prova de promotor de justiça. Promotor de justiça, né? Ministério Público do Mato Grosso, 2019, essa prova. Uma questão boa, assim, não é nenhum tema. E o que isso tem a ver com a atuação ministerial? Zero, né? Mas banca profissional tem dessas coisas. Oi, Ângela, quer perguntar?
Não, eu ia dizer assim que foi bom assim esse jeito de desenvolver conceito, porque eu não sei as meninas, mas eu tenho uma dificuldade para guardar conceito sabe, conceito de tudo? Uhum. Então, tirar ele, extrair do artigo, eu acho que é mais fácil, né? Muito mais fácil de extrair do artigo, muito mais fácil de extrair da lei. Essa, de fato, é uma estratégia que eu sempre incentivo a fazer. E vejam, é totalmente diferente do que reescrever o artigo, né? Isso a gente tem que evitar, reescrever o artigo. Quando a gente está começando a fazer discursiva, e sempre está sendo lido, a gente percebe isso, quando tem aluno novo, aluno de Marinha de Primeira Viagem, é muito comum acontecer de várias partes do texto, você abre aspas, escreve o artigo inteiro. São dois excessos. Ou aquele excesso que responde uma questão de direito civil inteira, sem citar nenhum artigo, e esse eu me admiro muito, como é que a pessoa consegue responder uma questão de direito civil sem citar um artigo. É quase impossível isso acontecer. Vai ser possível assim, se a questão for extremamente teórica. E ainda que seja extremamente teórica, no Código Civil tem alguma coisa daquele instituto, sabe, Aline? Ou então aqueles que ficam simplesmente reescrevendo. E não, procurem utilizar a letra da lei com outra finalidade, que é da letra da lei criar conceitos, e não simplesmente reescrever. Ana, pode falar. Só acrescentar para quem me perguntou, a pessoa não está aqui, mas depois pode assistir, né? Como é que eu fui tão bem no TCC? Gente, a aula TCC na pós, tá? Explica bem como escrever. Foi por isso. Seguir o roteiro que eles passam. Só seguir nosso roteiro, Ana, né? Maravilha. Na aula passada até foi muito longa, né? A primeira aula minha discursiva foi bastante longa, a gente conversou muito sobre isso. Não assisti a do professor Mário, mas ele deve ter repetido algumas coisas também, né? Dado algumas dicas. Vou até dar uma olhada depois, eu aprendo muito com o professor Mário. Enfim. Vamos para de processo civil? A Aline leu a anterior, quem é que quer ler essa? Alguém se candidata, porque eu estou com calo na corda Posso ler. vocal. Obrigada, Ana. Na petição inicial de uma cobrança securitária, acumulada com indenização por danos morais, ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o autor descreve que, em razão de um acidente, ficou incapacitado para exercer sua profissão, tendo requerido, junto à seguradora, a indenização constante de cláusula contratual que prevê cobertura por incapacidade por acidente, sem distinção se total ou parcial. Negado na esfera administrativa, o autor pleiteia o pagamento da indenização por incapacidade total, ou, caso assim não se entenda, proporcional ao grau de lesão a ser apurado em perícia. Em qualquer hipótese, pagamento de indenização por danos morais em decorrência da negativa que teria causado vários percalços e constrangimentos. Certo. Continua? Pode ler. Pode continuar. Considerando a situação apresentada, responda às seguintes indagações, fundamentando adequadamente. Identifique a causa de pedir remota e a causa de pedir próxima no caso indicado, conceituando-as e fazendo a distinção entre ambas. B. Considerando os pedidos formulados pelo autor, identifique, conceitue e explique as modalidades de cumulação apresentadas e os respectivos pedidos. C. Entendendo ser o caso de indeferimento de plano de toda petição inicial, como deve proceder o magistrado? E quais os atos processuais que deverão ser praticados? D. Se, diversamente da hipótese anterior, o juiz mandar processar a demanda e, ao final, proferir sentença de mérito, acolhendo o pedido indenizatório de cobertura securitária integral, mas se omitindo em relação à apreciação do pedido de indenização por danos morais, mesmo após a oposição de embargo de declaração, alegada a omissão, em recurso de apelação, é obrigatória a anulação da sentença pelo tribunal, caso efetivamente constatada. Certo.
E, ao proferir a sentença de mérito, o juiz pode incluir juros contratuais e correção monetária de ofício no caso de acolhimento dos pedidos formulados? Transitada em julgada a sentença e havendo omissão quanto aos honorários advocatícios, pode ser pleiteada tal verba autonomamente? Eita, Tem um F? passou lá. Não, tem não. Mas passou lá de causa de pedir até trânsito em julgado, né? Questão boa, vou me inspirar para Tecendo Linhas também, para fazer um caso desses, Tecendo Linhas. Não tem linha. Não tem linha, né, Ana? Maravilha. Caso concreto, um tanto tranquilo. Assim, não dá para ficar com muita dúvida a respeito do caso concreto em si. A gente tem uma ação de cobrança acumulada com dano moral. Ele narrou o que foi que aconteceu, que ficou incapacitado, que requeriu administrativamente, que foi negado. E aí, nessa ação judicial, ele está pleiteando que seja reconhecido a indenização por incapacidade total ou proporcional apurado em perícia, se o total não for deferido, e de uma forma ou de outra que venha uma indenização por danos morais, né? Beleza. Vamos item por item, tá bom? Primeiro item, causa de pedir remota e causa de pedir próxima. Questão dessas é sempre bom ir respondendo realmente item por item, mas é essencial, Ana, fazer um esqueleto completo da questão. Se você tivesse realmente na sua prova, antes de começar a responder, se for uma questão que tem muitos itens como essa, são 5 itens, é bom você ver mais ou menos, fazer esse esqueleto para você saber, Andréia, organizar no espaço que você tem disponível a sua resposta. Porque senão, você pode pegar um desses itens e achar que esquecer que tem outros, escreve demais e quando vê, Ângela, acabaram as linhas, né? Acabaram as linhas. Vamos lá, vamos juntos então. Primeiro item. Causa de pedir, remota e próxima. Distinção. Quem fala? Quem é que sabe? Aline, fala. A remota é o fato, é o sinistro que aconteceu, né? Que é uma ação seguratória, ele quer uma indenização por causa do Fato, certo. sinistro que aconteceu, é o fato. E a próxima é o pedido de indenização por danos morais. E o que ele pediu mais? A incapacidade, né? Uhum. A indenização por incapacidade total. Certo. É o fundamento. Fundamento jurídico. Fundamento jurídico. Ah, é causa de pedir. Eu confundi com pedir. Tá. É com causa de pedir aqui, né? O pedido, né? O pedido, né? Uhum. Causa de pedir remota, a gente lembra, Ângelo, o que é? É meio estranha essa associação, né? Mas remota, o que está mais distante? O que está distante mais dos autos? O que está distante dos autos é o mundo dos fatos, aquele que ocorreu no mundo dos fatos. E o que é a causa de pedir próximo? O que está mais próximo realmente dos autos? Fazendo essa analogia com os termos, essa comparação com os termos. É o fundamento jurídico. É o fundamento jurídico. A Aline apontou bem que a causa de pedir remota foi o acidente ocorrido, foi a negativa administrativa, e o fundamento jurídico é simplesmente enquadrar numa questão, por exemplo, de inadimplemento contratual, né? Houve inadimplemento contratual e, por isso, deve haver a reparação. Além da questão do dano moral, que aí, no fundamento jurídico, ele alega com o quê? Dos percalços e constrangimentos que ele sofreu, né? Então, fato e fundamento jurídico associando os dois. Tem artigo, Ângela, que trata disso? Artigo no CPC? Alguém tá com o CPC perto, né? Eu tô procurando, mas não tô achando. Onde tem? 319, inciso 3. Lê bem aí. 319, inciso 3. 319 fala o que no caput? A petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Maravilha. A petição E para indicará. pontuar, tinha que colocar o artigo, né? Também. Exatamente. Prova do tecendo linhas seria uma prova que exigiria, por exemplo, um aluno tecendo linhas tem que saber botar isso, né?
Identificar onde é que está. Causa de pedir fato, causa de pedir remota, fundamento jurídico, causa de pedir próxima. E ainda tem Maravilha. que pôr que era o princípio da substanciação ou substancialização no espelho, ou não estava? Não estava no espelho. Deixa eu mostrar o espelho para vocês, a questão. Ângela, pode ler esse parágrafo? A causa de pedir remota é composta pelos fatos ou pelo conjunto de fatos narrado pelo autor. No caso, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o contrato celebrado com a seguradora e o acidente que o deixou incapacitado para exercer sua profissão, e o fato praticado pela ré, supostamente violador desse direito, a recusa administrativa do pagamento da indenização, que lhe gerou vários percalços e constrangimentos. Continua. Difere a causa de pedir remota da causa de pedir próxima, que é constituída pelos fundamentos jurídicos do pedido, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar que o fato narrado se enquadra em uma determinada categoria jurídica e que as consequências por ele pretendidas são as mesmas previstas no ordenamento jurídico, subsunção do fato à norma. Não se confunde a fundamentação jurídica com a fundamentação, tipificação legal. Logo, é desnecessária a indicação de dispositivos legais. No caso, cabe ao demandante apontar que os fatos narrados configuram inadimplemento contratual, o qual gera as consequências pretendidas, ou seja, compelir a seguradora ao adimplemento da obrigação pactuada, além dos danos morais suportados. Maravilha. Espelho bom, né? Assim, mas vejam que essa parte que eu botei o asterisco, e é por isso que a aluno está sendo lido, às vezes reclama, nossa, mas por que você pediu isso no espelho? Na questão não estava pedindo, mas o examinador não fica só o que está pedindo na questão, ele sempre quer um pouquinho a mais. No espelho, ele pediu para você ainda diferenciar a fundamentação jurídica da fundamentação legal, da tipificação. Naturalmente, assim, você faria isso? Dificilmente você faria isso, né? Ian, Diferenciar. mas isso é o princípio da substancialização. Sim, o princípio da substancialização. Correto, Ângela. Ele não trouxe com o nome substancialização, mas ele apresentou, cobrou a ideia da substancialização. Perfeito. Você tem que falar do direito em si, não especificamente dos artigos, das normas. Está perfeito. Então ele cobrou, Ângela. Verdade. Você está certo. Daí, se comentasse que só tinha que obedecer o princípio da substancialização sem explicar ele, pontuava, por exemplo? Menos, né? Pontuava menos. É sempre importante explicar. Lembra daquele mantra que o professor Mário sempre fala? Né? É o professor Tiago que fala, eu acho, né? Ele considera que o examinador é burro. Você tem que escrever o máximo possível para ele. Considera que ele não saiba nada do que está tratando a questão. Então, você deixa bem claro, você é bem E aí eu didático. só fico boba de ver que o examinador quer que a gente escreve um monte de coisa em poucas linhas. Por exemplo, tudo isso está digitado. Vai escrever à mão, quantas linhas vão ficar? Não, mas Já dá para ser. perdeu quanto espaço ali, mas tudo pontua, então tudo tem que escrever. Tudo tem que escrever. Complicado. É por isso que tem que treinar. Discursiva sem treino não rola mesmo. Aí eu trouxe para vocês que a questão ele nem trouxe esse tanto de artigo. Na realidade, vocês viram que ele não citou artigo nenhum. A banca não citou. Mas assim, na avaliação, muito provavelmente ela ia detalhar. É porque eu acho mais justo quando detalha, né? O artigo, ó, a nota, para vocês saberem o que está perdendo. Com certeza ele ia descontar, mas eu trouxe para vocês o 393 e o 373, né? O autor tem que fazer prova do seu fato constitutivo. E aqui a ideia do inadimplemento. E o adimplemento que seria uma tipificação, né, da fundamentação jurídica a respeito do que houve no caso concreto, que foi o inadimplemento contratual. Né? Maravilha. Vamos para a letra B. Alguma dúvida da letra A? Deu para entender direitinho? Tranquilo, né? Questão boa. Tá.
Item B. No item B, está pedindo, considerando os pedidos formulados do autor, aí ele quer saber quais são as modalidades de cumulação e os respectivos pedidos. Quem é que lembra aí das formas de cumulação? Cumulação alternativa ou aquela outra do que o professor... Aquela sucessiva, subsidiária. Tudo isso. Bora lá. Acumulação, ela pode ser primeiro própria. O professor Fred Didier trabalha assim, né? Própria, imprópria, não. Ela primeiro pode ser própria e imprópria. Qual a diferença da própria para a imprópria? A própria é quando eu quero realmente acumular. Eu quero todos os pedidos que eu estou fazendo. E a imprópria é que eu não estou pretendendo realmente o acolhimento de todas elas. Na própria eu quero todas, a acumulação imprópria. Tudo que é impróprio não é porque na realidade não é. É como se fosse. Eu estou acumulando, mas na realidade não quero acumular. Então eu não pretendo que todos sejam acolhidos. Na acumulação própria, nós temos o amarelo fica fraco. Deixa eu usar outra cor, peraí. Vou botar um azul. Na acumulação própria, ela se divide ainda em simples e sucessiva. Qual a diferença de uma para outra? A simples, o acolhimento de um pedido não depende do outro. A acumulação sucessiva, Ângela, o acolhimento de um pedido depende do outro. Eles estão necessariamente relacionados por uma relação de prejudicialidade. Se eu não acolher um... Investigação de paternidade e alimentos. Para acolher alimentos, vai ter que comprovar a paternidade. Maravilha, excelente exemplo, Ângela, excelente exemplo. Mas, assim, se você pede 2 danos materiais diferentes, pode ser uma acumulação própria simples. Você está pedindo por dois fatos diferentes, enfim. Então, seria uma acumulação só simples. A sucessiva acontece a relação de prejudicialidade. E a imprópria também tem uma subclassificação, né? É ótimo esse assunto. Ela pode ser alternativa ou subsidiária. Na alternativa, não importa qual seja o pedido que está sendo deferido para mim. Eu quero. Tanto faz. Na subsidiária, não. Eu tenho um preferencial e se esse preferencial não for atendido, aí eu aceito o subsidiário. Na questão, tem o que disso? O que é que vocês podem identificar? Tem das duas, né? Tem das duas formas. Primeiro, em relação aos pedidos da indenização securitária, Andréia, ele pediu, eu quero que seja reconhecido minha incapacidade total, quero receber o seguro pela capacidade total. Se você não reconhecer a incapacidade total, aí eu quero a parcial. Isso é o quê? Isso é uma acumulação imprópria subsidiária. Né? Visualizaram? Beleza. E todo esse pedido, Ângela, todo esse pedido do seguro, da indenização securitária, está condicionado, tem uma acumulação própria sucessiva com o quê? Com os danos morais. Por quê? Porque se reconhecer que não era devido o pagamento do seguro, não há que se falar em dano moral, né? Então, aí nós teríamos uma acumulação própria sucessiva. Tem as duas situações. Conseguiram visualizar, Andréa? Tá de boa? Deu para ver direitinho? Ana também? Lembrar das duas formas de acumulação? Ótimo. Acumulação própria simples sucessiva, SS, né? Simples sucessiva. Para quem gosta desses mnemônicos, é uma confusão. Tem um bocado de coisa que se fazem com isso. Acumulação própria, imprópria, simples sucessiva. Alternativa e subsidiária. Maravilha. Vamos ler o padrão. Ana, pode ler? A acumulação de pedidos pode ser própria.
o autor quer o acolhimento de todos os pedidos cumulados. Ou imprópria, o autor não pretende o acolhimento de todos os pedidos formulados. Exatamente o que a gente falou, né? Beleza, pode prosseguir. A acumulação própria, por sua vez, pode ser simples quando o demandante pretende que todos os pedidos sejam acolhidos, mas uns não dependem dos outros. Ou sucessiva, quando o acolhimento de um pedido depende do outro, por haver prejudicialidade entre eles. A gente Já falou sobre... Já a acumulação imprópria pode ser alternativa. O autor formula mais de um pedido, sendo-lhe indiferente o acolhimento de qualquer um deles, ou subsidiária eventual, o autor pretende o acolhimento do pedido principal, sendo que o juiz somente examinará o pedido subsidiário se não lhe acolher o principal. Tudo que a gente explicou, né? Tudo que eu... Mais uma vez não cobrou artigo, né? Mais uma vez ele não... Mas aí o que foi que o Ian E fez? tem. Trouxe Tem o ela. artigo para vocês. Oi, tem Vanessa, artigo. pode falar. Eu fiquei em dúvida que, assim, na pergunta, ele diretamente pergunta do caso concreto, né? Mas aí mesmo assim a gente precisa conceituar todas as formas de pedido, né? Mas assim, a segunda parte do espelho, ele vai encaixar exatamente nisso, no que houve. Ah, tá. Tá? Aqui foi só a primeira parte, vai ter a segunda parte. A gente vai já ler. É só porque no Mas, meio por eu exemplo, coloquei... ficaria melhor numa resposta colocar o conceito de tudo e aí depois ir para o caso concreto? Ficaria. Entendi. Assim, Vanessa, se fosse uma questão que envolvesse muitas coisas, muitas, tipo assim, infinitas classificações, não compensaria. Mas aqui é tão pequeno que compensaria você fazer essa divisão, porque aí no final você só indica qual é qual, entendeu? Entendi. Essa estratégia seria uma estratégia melhor nesse caso. Tá bom. Obrigada. Tá? Nada. Bora lá. O pedido será alternativo 326 e 25, né, Ana? Isso. 325. Quer que leia? Pode ler um por um? Opa. Pode. Vamos identificando aí o que é que está acontecendo em cada um deles. Artigo 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo 1. Alternativo. No alternativo, está se tratando de quê? Bora lá para ver se vocês aprenderam mesmo. Que tipo de acumulação? Imprópria. É uma acumulação imprópria. Ótimo. Imprópria. Beleza. O parágrafo não precisa ler, não. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Certo. Então, aqui está falando de subsidiário. Se eu estou falando de subsidiário, eu estou falando de que acumulação? Imprópria. Certo. Ótimo. Pode continuar. Ian, daí o parágrafo único fala de novo do alternativo? É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Era essa minha dúvida. Ou é dentro do subsidiário que é lícito? Eu não entendi. Qual é a dúvida da Aline? Pergunte, Aline. Não, eu acho que essa 325 é acumulação, não é só o pedido alternativo. E o parágrafo único, que é acumulação alternativa. O pedido será alternativo, ele pode ser cumprido de mais de uma forma, mas Tem ali como tem lá, o né? parágrafo único, que é acumulação. Acho, né? Não. As duas coisas, uma coisa não elimina a outra, Aline. É? Uma coisa não elimina a outra. Bom, Uma coisa não elimina a que outra. sempre eles falam para a gente não confundir esse pedido alternativo com a acumulação alternativa, né? Sim. Mas em nenhum dos dois está falando só de deferimento, entendeu? Mas entendi o que você falou. Aqui é mais seguro você usar o parágrafo único 326 como acumulação imprópria mesmo. Você está certo. Desculpa no fim que eles me metessem. Não. Mas é que como eles batem Tá sempre nessa tecla, é até bom tirar dúvida, daqui a pouco não é, né? Não, você está certo. O 326, parágrafo único, trata de acumulação imprópria
e é o pedido, mas não deixa de ser também o 325, não está errado, mas tem essa distinção. Você está correta, Aline, você está correta. Vamos lá, Ana. Artigo 327. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1º. Nesse caso, de uma maneira geral, não dá nem para falar que é de acumulação própria e imprópria, né? Ele está falando só de acumulação de maneira geral. Porque vocês concordam que pela redação do 327 caput, tanto eu posso estar falando de acumulação própria quanto imprópria? Está falando só do, né? Aí já é uma regra mais geral. Maravilha. Esses requisitos são importantes, Ana. Vez ou outra cai na prova objetiva. Os pedidos têm que ser compatíveis, o mesmo juiz tem que ser competente e o procedimento tem que estar adequado, né? Maravilha. Vamos terminar de ler o espelho da questão, Ana? No caso, foram formulados 3 pedidos. 1. Pedido principal. Pagamento de indenização securitária por incapacidade total. 2. Pedido subsidiário. Pagamento da indenização securitária por incapacidade parcial, proporcional ao grau da lesão. Artigo 326, caput do Código de Processo Civil de 2015. 3. Pedido sucessivo. Indenização por danos morais. O autor pretende o acolhimento do pedido principal, sendo que somente será examinado o pedido subsidiário se o juiz rejeitar o primeiro. Acolhido o primeiro, fica prejudicado o segundo. Por outro lado, somente se acolhido algum dos 2 primeiros pedidos, o principal ou o subsidiário, o juiz examinará o pedido sucessivo. Em contrapartida, rechaçados os 2 primeiros pedidos, fica prejudicado o pedido sucessivo. Logo, tem-se no caso apresentado cumulação imprópria, subsidiária eventual e também cumulação própria sucessiva. Compreendido? Assim, quando a gente lê, viu, Vanessa? Entendeu agora? Vanessa Lau, né, que tinha perguntado, viu que agora ele analisou o caso concreto e colocou direitinho como é que é. O fundamental, Ana, identificar qual é o pedido principal e depois ir mostrando quais são os demais pedidos. O pedido subsidiário e o pedido sucessivo. Apontando, ele apontou realmente, né, o 326 caput como subsidiário aqui. Beleza. Item B respondido. Vamos para o item C? Ele está falando de indeferimento de plano. Se fosse para indeferir, o que é que tem que ser feito? Quais são os atos que deveriam ser praticados? Ângela, o que foi que você colocou? Você disse que rabiscou um pouco essa questão. Você lembrou de quê? Áudio, Ângela. Do artigo 10, que tem que intimar a parte. Certo. Mais algum? E desse artigo aqui que fala do... Onde que eu anotei isso? Não, eu coloquei só o artigo 10 aqui. Só artigo 10. Se o juiz entender que precisa complementar ou corrigir alguma coisa na sentença, na petição, o que é que ele tem que fazer, Aline? Intimar. Pedir para emendar a inicial. Para emendar inicial. Qual artigo? Agora. Eu sei que mudou o prazo, né? Que agora é 15 dias, né? 300 e... O artigo? 321. 321, exatamente. 321, 15 dias. Tá. Então, a gente já sabe do artigo 10, que a Ângela situou, do artigo 321. Das duas formas, ele tem que intimar. Então, essa questão eu queria muito saber que o magistrado não pode simplesmente indeferir de plano, né? Sem dar a oportunidade da parte contrária de ouvi-la ou dela se manifestar. O 317 também fala sobre isso, né? O que é que fala o 317 ali? Considera a parte ou verdade.
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Maravilha. Questão boa, né? Assim, item tranquilo, mas pura letra de lei. Tá vendo, Ana? Isso é pura letra de lei. Vanessa Lauto, tá conseguindo ler? Pode ler para mim, por favor? Posso. Vamos lá. O indeferimento total da petição inicial tem natureza de sentença. Artigos Parabéns. 300. Aluno está sendo lista, tinha que falar isso também, né? Vejam só, o que por assim, se você não, ou no automático, você era capaz de não falar. Mas o indeferimento vem de quê? Está consubstancializado em quê? Em sentença. Isso é muito importante de você demonstrar para o examinador conhecimento. Aqui ele já citou um bocado de artigo, Ana, vai ver. Pode seguir, Vanessa. Artigos 330 e 485, inciso 1 do CPC de 2015. Antes, porém, verificando que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz fixará prazo de 15 dias para que o autor emende ou complete a petição inicial, cabendo ao magistrado indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Artigos 321, caput do CPC de 2015. Não sendo cumprida a diligência, a petição inicial será indeferida. Artigo 321, parágrafo único do CPC. Aí eu trouxe a redação 330, que falou justamente dos casos de indeferimento da petição inicial. O 4851, que ele fala que é uma sentença o quê? De indeferimento, sem resolução do mérito. Pode, Aline, pode colocar o princípio da cooperação, sim. E além do da cooperação, eu até visualizo outro artigo. Qual seria o outro artigo? Está entre os 10 primeiros. Proibição da decisão surpresa, não é? A proibição da decisão surpresa é o próprio artigo 10, mas tem um que fala sobre a resolução de mérito do processo. É o sétimo, é? Quarto, É o quarto? Lê pra gente. as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A primazia da decisão de mérito. Então, dava até para preencher mais do que o espelho trouxe nessa parte principiológica também. Questão boa nesse aspecto. O espelho do Tecendo Linhas ia ter, certeza. Com certeza. Um monte de princípio para encaixar. Vanessa Lau, pode continuar. No entanto, mesmo entendendo ser o caso de indeferimento de plano de toda a petição inicial e não ser possível o saneamento do vício, nos termos do artigo 10 do CPC de 2015, o juiz deve intimar o autor para se manifestar a respeito, sob pena de ofensa, à garantia constitucional do contraditório. Decisão surpresa. Aliás, nos termos do artigo 317 do CPC, antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder oportunidade para a parte, se possível, corrigir o vício. Somente depois da manifestação do demandante será lícito ao magistrado proferir a sentença. Interposta pela ação, o juiz poderá retratar-se no prazo de 5 dias. Artigo 331 do CPC. Retratando-se, o processo prosseguirá. Caso contrário, o réu será citado para responder ao recurso. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Perfeito. Aí eu trouxe a transcrição dos artigos para vocês, mas eram artigos que a gente tinha até conversado. O 10º, que a Ângela lembrou, mas vejam como aquela parte principiológica dá para ser utilizada melhor, né? A cooperação, que a Aline lembrou, a ideia da resolução do mérito, como a Ana apontou no artigo 4º, o 317 e 331. Maravilha. Visualizaram direitinho a resposta desse item? Alguma dúvida? Quer apontar alguma coisa? Eu só fiquei na dúvida, ali os deveres do magistrado, tu acha que se encaixa no de prevenção ou no de consulta? Acho que de consulta é quando ele pede para a parte tirar alguma dúvida, né? Eu acho que pode ser o de prevenção, para prevenir, para distinguir o processo. Prevenir a extinção. Eu concordo com você, Aline. Pode ser mais prevenção do que consulta. Muito bom. Vamos para o item D. O item D é ótimo, né?
que é uma questão dentro de outra questão. Nunca fiz isso no Tecendo Linhas, juro. Nunca, né? Nunca. Não faça, não invente. Não, mas eu faço com frequência, Ana. Assim, tem um caso concreto enorme, aí eu boto lá em uma letra. Mas, né, Ângela? Treino difícil, jogo fácil, né, Ian? Certo. Então, aqui ele está falando o seguinte: o juiz se omitiu completamente em relação aos danos morais, embargaram, permaneceu em omissão, chegou no tribunal, a apelação. E aí, o tribunal pode decidir agora a respeito dos danos morais? O que é que vocês me dizem? Pode pôr Pode? 1013, parágrafo 3º, 3, né? A teoria da causa madura, porque a sentença é citra petita. Maravilhosa, Ângela, muito bem. Vanessa Dias colocou que pode, a Aline citou também causa madura. É, nesse caso, não há supressão de instância? Não. Não. Que está expresso, né, no inciso 3º, no parágrafo 3º, inciso 3. Caso Maravilha. Não, tenha condições de julgar, né? É que ali não está muito claro, né? se não tá claro, Aline, o que você tem que fazer? É questão discursiva, não é objetiva. Você escreve. Se estiver em imediata condição de Eu colocaria julgamento, isso. pode, É tá. condição de julgar, de imediato julgamento, sobre pena de ferir o contraditório, ampla defesa, supressão de instância, né? Aplica se tiver os requisitos da causa madura, senão, não, né? Se não, o que é que ele teria que fazer, Aline? Se ele entender que precisa de provas, o que é que ele precisa fazer? Volta para o primeiro grau, né? É. Anula e volta. Tem uma previsão no CPC que permite a produção de provas em segundo grau, mas ela não se aplicaria realmente nesse caso específico. Realmente a conclusão seria essa, que tem que voltar. Vocês estão muito afiadas em processo civil. Gostei. E a Ângela foi muito precisa quando ela falou da sentença citra petita, mas era importante também situar, Ângela, que o quê? A sentença citra petita, ela é nula, né? É importante fazer constar isso. André, tu consegue ler? Tá podendo ler? Tá não? É pequenininho? É porque eu estou pelo celular, aí fica bem miudinho. Sem problema, sem problema. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não falei. Ah, tá. Então, bora lá. A Ana, tu pode ler para mim? Agradeço. Leio. Em caso de omissão na sentença, como consta no enunciado, é cabível o manejo dos embargos de declaração. Artigo 1022, inciso 2 do Código de Processo Civil de 2015. Persistindo a omissão e interposta apelação, caso efetivamente constatada, o tribunal não precisará anular a sentença obrigatoriamente. Certo. No caso... Quer falar, Ian? Não, pode prosseguir. No caso, a sentença é, de fato, nula, por ser citra ou infrapetita, pois deixou de apreciar o pedido sucessivo formulado, indenização por danos morais. Todavia, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, ou seja, tratando-se de questões unicamente de direito, ou, mesmo envolvendo questões fáticas, tiver ocorrido a instrução e com o contraditório devidamente observado, causa madura, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Artigo 1013, parágrafo 3, inciso 3 do Código de Processo Civil de 2015. Somente no caso da necessidade de produção de provas, se exigirá a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos a juízo a qual. Alguns destaques aqui para vocês. Obrigado, Ana. Alguns destaques. Ele pontuou no espelho que, de fato, a sentença é nula. Então, sempre reconheço isso. A sentença citra ou infrapetita, ela é o quê? Nula. A gente escreve. Mas, e por que é nula? Porque deixou de apreciar um pedido sucessivo. Tá legal, né? Pedido sucessivo fez constar um termo que a gente utilizou na questão nos itens anteriores. E aí ele situou da mesma forma que a Aline trouxe. Aline, excelente raciocínio jurídico.
Se estiver em condição de julgamento, julga, causa madura. Se necessitar de produção de prova, declara a nulidade, devolve para o juiz de origem. Vejam só uma coisa importante a gente observar. O que é essas condições de imediato julgamento? Vocês falaram, mas não adentraram muito no que seriam essas condições de imediato julgamento. É isso, ó. Questão unicamente em direito ou, mesmo tendo questão fática, já houve instrução e contraditório. Certo? Boa. Aí eu trouxe para vocês os artigos, que é o dos embargos, né, que cabe para suprir a omissão, e 1013, parágrafo 3º, item 3. Se tiver em condição de imediato julgamento, o que é esse imediato julgamento? Não necessita de prova, ou se necessitar de prova, já houve essa produção em contraditório. Aí pode constatar a omissão, o tribunal desde logo julgar. Economia e celeridade processual, né? Boa. Agora a gente vai para o item E, né? Para o item E. Ele fala de quê no item E? Ah, tá. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz pode incluir juros contratuais e correção monetária de ofício? O que é que vocês me dizem? Juros contratuais, não. Mas juros legais, sim. Aí é o 322. E a correção monetária, sim, né? Correção monetária, sim. E a segunda parte, Ângela? Honorários. Oi? E a segunda parte? Se transitar em julgados com omissão aos honorários? Aí tem que ter, aí tem um julgado, eu não sei se é do STF ou do STJ que eu li, que aí não pode executar nos mesmos autos, tem que entrar com uma ação autônoma, eu acho, que eu tinha lido isso. Tu leu, sabe onde? No Ah, CPC. É letra é, de lei. É letra de lei. Pode ter eu lido acho que também eu nos li no julgados. julgado também. É um julgado que repetiu a letra da lei, né? Oh, um É, julgado que aplicou a letra da lei. Às vezes é raro realmente acontecer isso, né? Mas tá ótimo. mas Ah, qual artigo que era? Que eu li isso. leu, né? Não, Ah, a Vanessa também viu numa A jurisprudência. Vanessa viu também na jurisprudência. Então, tudo bem. A Vanessa diz também. Então ótimo. A Aline pensa a mesma coisa, ótimo. Alguma dúvida a respeito desse item? Bora ler, então. Só para a gente confirmar isso. Mas vocês viram uma questão grande, mas que era plenamente possível de ser respondida. Existe um pouquinho de doutrina, mas principalmente o quê? Muita letra de lei, né? Muita letra de lei. Não é nem a questão jurisprudencial. Essa do CPC não foi jurisprudencial. Mas é organizar as ideias, eu acho que é o X da questão. Organizar as ideias, identificar os institutos, saber conceituar, trazer as remissões legais. É fácil responder discursiva? Não, mas tem estratégia. Com estratégia a gente consegue desenrolar um bocado de coisa, né? A Ana fez isso na questão dela, principalmente naquela sua de civil, Ian, na aula, que ela conceituou procuração, mandato, tudo, mas era bem simples o jeito que você falou, viu, Ana? Mas o simples é difícil. O simples é difícil. O simples é difícil, é verdade. E estava linda a resposta da Ana. Obrigada. 15, né? Eu fiquei muito revoltado com aquilo. Só que outra nota eu vou ter que fazer uma coisa para ela. Essa outra vez, Não. eu também vocês estão me vendo. Tá Sim, tudo está pra mim. cortando o som. Aí eu fiquei gente do Ian. Gente estranho. Está colocando o som. Não sei o que fazer. Acho que é geral. Acho que é geral para todo mundo. Deixa eu ver aqui se eu saio e entro. Enquanto ela vai arrumando, o- se repara bem, a estratégia fala, né? Tanto eu quanto o professor Marcos. São você envolvendo o instituto, conclua, se tem algum princípio lógico, traz a artigo onde está previsto, aí eu tento dizer
da forma esqueleto que ele se vê, usei pra você. Só teve uma invertida, que primeiro eu respondi e depois eu saí secando, mas quase todas eu fiz mesmo escrito. Também acordando. O meu áudio está cortando ou não? O teu não, Ângela. Não? Não. É, o da Então, Ângela tá e ótimo. agora? O da Ângela tá bom. O seu também tá bom, Aline. Oi? O meu voltou ou não? Voltou, Voltou. Ana. Voltei. Coloquei no Não, Eu 4G. voltei pelo. Do Ian também voltou. Ai, mas eu não tô ouvindo vocês. É porque ninguém falou? Oi. Oi? Não, é não. Participar agora, peraí. Oi, oi, oi. Oi. Pronto. Tá me vendo e ouvindo? Sim. Sim. Maravilha. Deixa eu compartilhar então, só para a gente ler o último item. Como é que pode no último item acontecer essas coisas? Meu Deus. Voltou tudo, né? Ótimo. Acho que sim. Aline, quer esse último item para a gente? Sim. Como regra, o pedido deve ser certo. Artigo 322, caput do CPC de 2015. E determinado. Artigo 324, caput do CPC de 2015. Certo é o pedido que é expresso, explícito, seja no que tange ao pedido imediato, tutela jurisdicional pleiteada, aquilo que eu tinha confundido aquela hora, seja no que diz respeito ao pedido imediato, bem da vida postulado. Como a jurisdição é inerte e somente atua mediante provocação, artigo 2º do CPC de 2015, ou seja, nos limites da pretensão trazida à apreciação judicial, são vedados, em regra, os denominados pedidos implícitos. Excepcionalmente, no entanto, são admitidos os pedidos implícitos, que não dependem de formulação expressa, dentre eles o artigo 322, parágrafo 1º do CPC de 2015, que dispõe que são compreendidos no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Ainda tem outra parte, viu, Ângela? Não se preocupa, não. Mas, vocês já viram aqui que ele trabalhou com a ideia de pedido implícito e explícito, né? Algo que a gente, assim, no automático, não colocaria na questão, né? Então, é importante vocês verem como é importante treinar, né? E ler espelho, ler padrão de correção, para você entender o que é que o examinador quer. Mas ficaria muito seca se você fosse responder a questão, Ângela, por exemplo, só citando 2 artigos que você respondeu, ou que você mencionou, né? Não pode juro legal, ou não pode juro contratual, somente pode juro legal. Aí você, na outra linha, enquanto aos honorários, tem entendimento da jurisprudência dessa forma e tem um artigo também que não pode. Pronto. Não. A gente pega o quê? O principal instituto jurídico. O que é que ele está falando aqui? De pedido. Aí ele construiu toda uma ideia a respeito de pedido, utilizando o quê? A letra da lei. Trouxe até, né, a inércia da jurisdição. Ficou muito bom esse espelho. Adorei. Essa questão, o item ficou muito bom, o espelho. É uma questão que era fácil você acertar um núcleo duro, mas erraria nos acessórios, né? O 322, que fala do pedido certo e que compreende o juro legal, mas não compreende o juro contratual. O 324, que fala do pedido determinado. E o artigo 2º, que fala da inércia, do impulso oficial. Aline, a outra... quer perguntar? Pode ser. Logo, ao proferir a sentença de mérito, o juiz pode incluir a correção monetária de ofício, mas não os juros contratuais, que dependem de pedido expresso, porquanto o dispositivo legal expressamente prevê a inclusão dos juros legais. Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, parágrafo 18 do CPC de 2015, contempla a regra de que, transitada em julgado a sentença que foi omissa, quanto aos honorários advocatícios ou ao seu valor, será cabível demanda autônoma para sua definição e cobrança, de modo que tal verba não poderá ser acrescentada na liquidação ou no cumprimento de sentença.
Aqui, Ângela, a letra da lei, ó. Artigo 85, parágrafo 18. Com caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários do seu valor, é cabível a ação autônoma para sua definição e cobrança. Beleza? Antes, se era omisso, o advogado não podia entrar, não podia entrar com uma outra demanda, né? Tinha um entendimento até numa súmula, não era? Tinha, Eles botaram. eu não tô lembrando disso agora. Nossa, eu tô confundindo. Eu nem tinha lembrado os honorários que incluíram no de 2015, esse de 2015 no CPC, porque se não fosse pedido nos embargos, se não fosse analisados os honorários do embargo, o advogado não poderia pedir depois, mas posso estar confundindo, se alguma colega souber e esclarecer. Se alguém souber, eu realmente não lembro desse entendimento. Eu acho por isso que botaram isso aí no... Botaram de forma expressa, né? Mas agora... Eu mesmo já sou do CPC 2015, eu me formei e já estava vigente CPC 2015, então... Mas estudei um pouco 73. Mas é que eu me lembro alguma coisa dessa discussão aí, tinha alguma coisa, mas agora não... Posso dar uma olhada depois também. E vocês podem pesquisar também, se achar, joga lá no grupo. Mas vamos ver se a gente respondeu direitinho essa última letra. Sim. Ao proferir a sentença pode incluir contratual? Não. Correção monetária? Sim. Transitado em julgado a emissão? Tal verba pode ser pleiteada? Pode. Não pode ser nos mesmos autos. Maravilha. Respondemos todas as duas questões. E aí? Gostaram? Deu para revisar muita coisa? Nossa, eu achei maravilhosas essas questões. Uma aula. Muito boa, né? Dá para revisar realmente muita coisa. E a gente vê outros estilos de questão também. Acha o quê, Ana? Mesmo nível, mais fácil ou mais difícil que a arte tecendo linhas? Acho que mais no mesmo nível a questão, mas a resposta, algumas bem mais fácil. Bem mais fácil, né? Uhum. Agora, assim, o que é que acontece muito no tecendo linhas? Só para explicar para vocês. Você força assim, muito em jurisprudência, né? Eu forço muito em jurisprudência, posso. E também, quem não assim, sabe jurisprudência é difícil para responder. Ó, a gente não sabe ao certo, Vanessa, o que é que vem no espelho. Justamente por a gente não saber o que é que vem no espelho, a gente tem que colocar o máximo de informação possível. Não é informação boba, não é informação desnecessária, mas é aprofundar aquilo que a questão pede. Essa questão do pedido implícito, do pedido expresso, por exemplo, né? Você trabalhar com o conceito de pedido, mas é o que a gente fala sempre. Pega o principal instituto jurídico da questão e trata ele. Aí, uma coisa que pode ocorrer é você errar o instituto jurídico, mas se você só é instituto jurídico, você não tem nada discussível. Porque, por exemplo, se nessa questão você fosse tratar o que é contrato, o que é juros contratuais, o que é juro legal, não, a abordagem não é essa. A abordagem está sendo quanto ao pedido e o que está sendo decidido. A Aline trouxe a súmula 453 do STJ. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria, superada pelo CPC. Legal, Aline, você está certíssimo. Lembrou mesmo de entendimento simulado. Esse está aí, eu nem lembrava que ele existia. Não estou tão esclerosada, então, me lembrar de alguma coisa. Tá certo? Certíssimo. Ângela, quer comentar alguma coisa? Não, Ian, só deixa eu te pedir, ver se é possível, se não vai te dar muito trabalho. Quando você coloca esse material, ele vai vir lá anexo, o preto, do jeito que a gente viu aqui na aula, né? Uhum. Ficaria muito difícil para você colocar ou ele todo branquinho, mesmo que fosse, só mudar a cor para a gente poder imprimir, para deixar junto com o nosso material, que é mais fácil para revisar. Preto é ruim, né? Senão haja impressora para aguentar imprimir preto. É verdade. Eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, sobre a impressão. Faz sentido. Não dá trabalho, é só porque eu vou ter que mudar manualmente, mas eu vou fazer isso.
Aí depois, se os outros, você já quiser deixar bem assim no jeitinho, que fica tão bom daí anexar aqui para a gente estudar. Né? Tá bom. Não, sem problema. Vou providenciar isso, Ângela. Não garanto hoje porque eu tenho uma mala para arrumar, mas eu vou fazer assim, eu vou colocar logo esse, aí eu prometo que atualizo. Até o final da semana eu mudo. Tá bom? Estamos ok, então? Alguém quer fazer alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Quinta-feira tem aula com o professor Mário, né? E ele já me mandou desde ontem a peça de vocês. Eu não tive tempo de formatar ainda para colocar, mas vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora, só vou sair daqui depois que eu formatar a peça dele. Deixa eu dar uma olhada aqui na peça prática que ele trouxe. Oi, Ian. Oi. Assim, ó, eu tô com uma dúvida. Eu sou bichinho da MP, né? Eu não faço defensoria. Então, não sei se a aula, tu acha que agrega, assim, se... Agrega Não, no aspecto jurídico, sim, né? de conteúdo jurídico. Agrega muito, viu? Uhum. Nesse aspecto de conteúdo jurídico. Advogado... Ô, Aline, Oi. eu resolvi questão lá de livramento condicional na Defensoria Pública do Rio, tudo com base numa peça que o professor Mário deu sobre livramento condicional, que foi a do mês passado. Sim. Eu acho que é super legal, assim, não para fazer a peça no seu caso, mas para entender o que da questão, entendeu? É que, na verdade, MP, na verdade, a gente também faz peças, né? Eu fui tentar identificar aqui qual é a peça que ele está pedindo, que foi uma prova da FCC. É uma peça boa, assim, é bem tranquila, vai focar muito mais realmente no conteúdo jurídico, que no aspecto formal. Acho que vale a pena sim. Vou editar essa peça dele agora para colocar lá no site para vocês. Porque no MP também pode cair um recurso, uma peça, né? Enfim. Maravilha, então, turma. Muito obrigado por mais essa oportunidade com vocês. Boas férias, bom descanso. Boas férias. Trabalhar bem pouquinho nessas férias. Por favor. Descansa. Obrigado, estou precisando. Eu até me lesionei hoje, meu trapézio. Tá dolorido. Eu levantei com um remédio agorinha. Tem um dia de paz, né? Um dia que é para tirar férias, lesiona. Enfim. Mas terça-feira, aula de prova oral. Não se esqueçam, viu? A gente... Ó, se sobrar nome lá, pode pôr o meu, tá? Porque não vou pôr, porque senão as meninas, tem gente nova, talvez vai querer, mas se sobrar, pode pôr o meu. Vamos dar um tempinho pro pessoal sobrar, novo, aí depois a gente vai colocando nosso nome. Ótimo. O pessoal novo coloque o nome rápido, tá? A gente vai daí um dia, depois a gente sai colocando. Tá certo. Tchau, gente. Vou interromper a gravação. Tchau.